para meditarmos no livro de Eclesiastes, em seu capítulo 3. Como já foi dito, nosso pastor, reverendo Edinaldo e família, encontra-se em viagem, retornando essa semana. Eclesiastes capítulo 3. Eu quero ler com você agora, nesse capítulo 3, até o versículo 8. Eclesiastes capítulo 3, a princípio do versículo 1 até o versículo 8. Assim mesmo, assentadas e assentados, vamos ler o texto. Acompanhe por gentileza. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Agora vire as páginas e siga para Cantares, no capítulo 2. Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 2. Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 2, versículo 11. Encontramos o seguinte: porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz das aves ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. A vida e o tempo. Duas fantásticas realidades nas quais tiramos importantes lições, grandes aprendizados. Como aprendemos com o tempo e como aprendemos com a vida. Muitos já tentaram cantar a vida, muitos já tentaram explicar o tempo. Tantas tentativas. Mas a melhor explicação, a mais bela, a mais rica, a mais inspiradora, revelada está na palavra de Deus. Salomão, tomado pelo Espírito de Deus, descreve de uma maneira maestral, belíssima, não apenas a vida, mas o viver a vida, não um viver qualquer, mas um viver diferente, que exala diferença e que faz diferença. Diferença que se expressa no tempo, não apenas como um tempo cronológico, marcado pelo relógio, mas um tempo que traz também a singularidade de algo que somente quem conhece a explicação da vida e do tempo, à luz da palavra de Deus, pode experimentar e pode viver. E alguém tentando, poeticamente, falar sobre a vida e sobre o tempo, assim escreveu: no trem da vida, a beleza é passageira, e o tempo são os trilhos a percorrer. O que está presente daqui a pouco, a uma hora, ou mesmo um instante, deixará de ser presente para ser no passado contente lembrança. Cada dia que nasce é o futuro que hoje se torna presente e amanhã será passado. Não deixe um dia passar como um a mais.
viva-o intensamente na possibilidade de fazer dele um dia diferente. Sempre vamos, mas nunca voltamos, pois o tempo passa, não volta, não para. O tempo nos leva de onde chegamos até onde vamos, nos traz de onde partimos. Todo o tempo as pessoas vêm e pessoas vão, passam por nossas vidas. Há pessoas que vêm para ficar e outras vão para nunca mais voltar. Deixam saudades e vivem lembradas em nossos pensamentos. E quem fica é vivo lembrado no olhar de quem vai. Mas continuam sempre presentes por suas lembranças. Seu jeito de sorrir, de olhar, de falar, suas manias, um pouco de si expresso e presente em nós. Pessoas que se tornam marcantes por serem amadas. Pessoas são tocadas pelo vento para morar em outros corações, para encontrar refúgio em outros lugares e até um dia encontrar porto seguro nos braços do seu lugar. Coisa linda. Que coisa linda, irmãs e irmãos. Que coisa bendita e maravilhosa é examinar e conhecer a Escritura Sagrada. Como é lindo, como é belo, como é formoso. Não apenas entender a letra expressa na página, mas quando a letra salta da página e torna-se vívida na nossa experiência de fé e na nossa caminhada cristã. Que exercício majestoso, que dádiva, sabermos fazer a leitura correta e própria e acertada da vida, não na nossa perspectiva, mas na ótica e na perspectiva da palavra de Deus. Que beleza é quando conseguimos trazer a palavra escrita de uma maneira viva na nossa própria realidade, não apenas existencial, mas de vida que o próprio Jesus nos deu e nos legou pela morte na cruz. Como é bela a vida quando ela é vivida no examinar e no conhecer da palavra de Deus. Mas é interessante. A Bíblia tem deixado de ser um farol que ilumina, que esclarece, que nos mostra o caminho a seguir e a percorrer. Mas a Bíblia sempre apresenta-se como a lâmpada, como a luz, que quando brilha, nos aponta o caminho, nos mostra a direção, nos faz entender os percursos da vida, a análise do tempo. E aí nós conseguimos não apenas transitar pela vida, mas conseguimos encontrar os pontos de parada que nos levam ao descanso do pasto verdejante, das águas tranquilas, de uma vida realmente aprovada e abençoada pelo Deus que nos ama. Mas eu queria também pensar hoje sobre uma expressão que eu tenho ouvido, não apenas dentro da minha própria casa, e às vezes por mim, mas eu tenho ouvido por algumas pessoas. E a expressão é esta: aqueles dias. Eu estou naqueles dias. Não sei se você já fez uso dessa expressão. Eu não sei se esses dias, narrados e contados de uma maneira até negativa, já fez parte da tua oralidade. Pastor, eu estou passando por aqueles dias. Talvez você tenha já experimentado essa verdade. Qual verdade? De não ter nem disposição, nem mesmo vontade de enfrentar a vida, e talvez a vontade daquele dia, e daquela situação, e daquele momento, tenha sido tão somente ficar na cama,
A vontade era de ficar na cama. A vontade era de não fazer nada. A vontade era de ficar no quarto trancado. A vontade de não mexer num centímetro sequer. Porque eu estou naqueles dias. Dias atribulados, dias apertados, dias de aflição, dias de sofrimento, dias nos quais eu não queria viver e nem experimentar, mas eu estou passando por esses dias. O tempo me aperta, a vida me esmaga, eu olho para todos os lados, não vejo saída nem solução. Eu estou passando por aqueles dias. Dias quando o mau humor me torna impaciente. Impaciência que me faz irritar-me com aqueles que estão ao meu lado, ao meu redor. Eu me irrito com as pessoas e com tudo. Tudo me estressa, tudo mexe comigo. Eu não tenho vontade de falar com ninguém. E se alguém fala comigo, eu trato com 4 pedras na mão, porque ele precisa entender e ela precisa entender que eu estou passando por aqueles dias. Irmãs e irmãos, essa é uma realidade na vida da humanidade. Principalmente quando os momentos e as circunstâncias, as vicissitudes da vida são encaradas como momentos críticos, difíceis, turbulentos. Vamos ao texto. Lemos 2 textos escritos pelo rei Salomão. Cada texto em uma fase da vida. Cada texto em um momento da vida, em um momento do tempo. Não terei tempo para expressar aqui ou detalhar sobre a vida de Salomão. Mas guarde essa informação. Cada livro reflete um momento da sua vida, da sua trajetória de vida. E em cada um deles informações preciosas. Porque esse homem aprendeu a ler a vida e a ler o tempo, não a partir da sua visão e da sua ótica, mas a partir da visão e da ótica do céu. Mas quando lemos sem trazer o conhecimento da palavra de Deus, e sem entendermos o que Deus faz e quem Deus é, se simplesmente alguém abrisse a Bíblia e lesse o que nós lemos, talvez esse que lê poderia apenas dizer: parece-me que a indignação tomou conta do coração desse que escreveu. Porque o que ele escreve parece-me ser uma fala de indignação. Parece que a vida do narrador, parece que a vida desse que escreveu é totalmente sem sentido, é totalmente depressiva, é totalmente frustrada. Os primeiros versículos, na ótica de alguém que lê a vida sem a perspectiva de Deus, pode assim dizer: essa vida é uma vida sem razão. É uma vida com explicações tão somente racionais. Razões para tudo. E tudo vai passando, como se a vida não fizesse sentido nenhum. Ora se nasce, ora se morre. Ora se edifica, ora se destrói. Ora se ri, ora se chora, como se tudo passasse pela vida sem sentido algum, sem significado algum, sem valor algum, sem a ação de um Deus que é o centro da vida. Mas, irmãs, quando conseguimos trazer a palavra de Deus para a nossa realidade de vida, entendemos que o sábio Salomão ensina aqui uma verdade preciosa, importantíssima. Ele nos ensina nesse texto, nos 2 textos, que o estudo sistemático, diário, contínuo da Bíblia produz uma visão consciente e construtiva da realidade da vida e do tempo. Irmãs e irmãos, sem o devido estudo, sem a devida preocupação, sem o voltar-me para a Bíblia, eu posso fazer uma leitura equivocada do tempo e uma leitura equivocada da vida. Sem o devido estudo, pode parecer que Salomão estava passando por aqueles dias que perdeu a graça da vida, que a vida perdeu o ar, perdeu o sentido, perdeu o significado. Mas para não cometermos esse erro, eu gostaria então de propor como tema para a gente refletir um pouco na noite de hoje,
sobre o seguinte: a vida na perspectiva de Deus. A vida e o tempo na perspectiva de Deus. Não na minha, nem na sua, mas a vida e o tempo na perspectiva de Deus. O que nós aprendemos com o texto primeiro, com o texto segundo? Primeira lição que eu aprendo com Salomão e quero dividir com vocês. Salomão ensina que os acontecimentos da vida não são uniformes, nem tampouco iguais. Os acontecimentos da vida não são uniformes, nem tampouco iguais. Lê do engano quem pensa que a vida é linear. Ela é ponte linear. Ela é difusa. Ela é carrossel. A vida é multiforme. Há uma dinâmica, há uma dinamicidade na vida que vai para além da própria expectativa. E isso é interessante e já nos surpreende, porque em alguns momentos eu e você pensamos que a vida está no nosso controle. E aí somos surpreendidas e surpreendidos com situações as quais fogem do nosso controle. E aí nós começamos a falar: eu estou passando por aquele dia. Quem assim diz é porque não tem feito uma leitura da vida e do tempo à luz da palavra de Deus. Porque Salomão ensina que os acontecimentos da vida não são uniformes, eles não são iguais. Nem todos hoje, com certeza, nem todos hoje têm motivos para sorrir. Nem todos hoje. Nem todos. Com certeza você veio aqui, talvez passou uma tarde, passou uma manhã, sem essa motivação para sorrir. Sem essa motivação para saltar de alegria. Para alguns, hoje, com certeza, é tempo de edificar, é tempo de plantar, é tempo de se alegrar. Para alguns, não para todos. Para alguns, hoje, com certeza, é tempo onde as coisas não poderiam estar melhores. Para alguns, não para todos. Para outros, quem sabe, é tempo de destruir, é tempo de arrancar o que plantaram com muito esforço, com muita dificuldade, para poder manter a vida, para poder sustentar a vida, para poder viver a vida. Quem sabe, para alguns hoje, é tempo de desistir de sonhos, desistir de planos, desistir de projetos, desistir de ideais, renunciar. Mas ainda há aqueles que estão no tempo da insatisfação, que não estão satisfeitos com nada, estão à procura de tudo, e na verdade não sabem nem o que querem, porque estão insatisfeitos na alma, e quando a insatisfação é na alma, não há como o mundo ou as coisas que há no mundo preencherem o vazio que somente Deus pode preencher. E talvez você hoje aqui possa dizer: pastor, é difícil, pastor, entender o momento que estou a passar. Pastor, é difícil, é complicado. Mas eu preciso que você saia daqui com essa verdade. A vida, ela é dinâmica. A vida, ela é dinâmica. Ela não é uniforme. Passamos por fases. Certa feita eu pregava aqui, à luz do Salmo 23, as estações mudam. As estações mudam. Porque a vida é dinâmica. E eu preciso me preparar para isso. E fazer a leitura correta da vida. Porque a vida não é uniforme. O tempo nos prepara circunstâncias e nos leva para momentos e para experiências que são diferentes, são difusas, não são iguais. E eu preciso entender isso. E preciso viver essa verdade na minha vida e na sua vida. E talvez você possa repetir o que eu já disse. Pastor, eu não consigo entender. Eu não consigo entender o que está acontecendo comigo. Eu não consigo entender o que aconteceu hoje comigo. Eu não consigo entender o que acontece na minha casa, no meu casamento, na criação dos meus filhos, nos meus negócios. Eu não consigo entender.
Então eu quero te dizer uma segunda verdade que eu aprendo com Salomão à luz desses dois textos. Salomão ensina que as dores da nossa história, entenda isso. Salomão ensina que as dores da minha, da sua, as dores das nossas histórias não tiram e não vão tirar a beleza da vida. Não tiram. Irmãs e irmãos, eu sou do Nordeste. Nasci em Mossoró, terra quente. Morei no Mato Grosso, terra quente. Deus me trouxe para o Paraná, terra fria. Sofro com o inverno. Sofro com o frio. A Inês também. Ela sempre fala disso, que ela não gosta do frio. Poucas pessoas gostam. Poucas pessoas gostam do inverno. Mas tem gente que gosta. Mas, no geral, tem muitos que falam que não gostam. Principalmente quando o inverno é rigoroso. Principalmente, imaginemos aqueles que moram em regiões onde a neve se faz volumosa, onde a neve toma conta das ruas, toma conta das casas, e as temperaturas são baixíssimas, onde a própria natureza se retrai, onde o gelo realmente congela até a alma, frio intenso, frio duro. O inverno, de uma certa forma, provoca um guardar-se, um fechar-se. A própria natureza, de uma maneira lúgubre, as árvores, elas adquirem uma característica diferente da primavera. Elas murcham. Nós nos agasalhamos. Estava falando com um amigo que ele põe 1.500 peças de roupa para poder se aquecer, porque no frio castiga. É verdade. Mas, irmãs e irmãos, talvez você possa dizer, pastor, eu não estou entendendo, eu não consigo entender esse momento que eu estou passando. Mas eu preciso que você saia daqui com essa verdade também. As dores não invalidam a beleza e nem roubaram a presença de Deus na sua vida. Muitas pessoas hoje estão vivendo um inverno em suas vidas. Talvez hoje você entrou aqui na igreja e o inverno está instaurado na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, na sua família, em alguma área da sua vida, o inverno chegou, o frio chegou. De repente, esse inverno são os problemas que resolveram não apenas bater na porta da sua casa, mas arrombaram a porta da sua casa e se fizeram presentes e disseram, eu cheguei e cheguei para ficar. E estou trazendo o desemprego para a sua experiência de vida. Estou trazendo o desemprego para o seu tempo e para o seu momento. Estou trazendo a enfermidade para a sua casa, para a sua vida, para o seu relacionamento. Eu estou trazendo a separação. Eu estou trazendo a frieza das drogas para os seus filhos. Enfim, tantos invernos podem estar presentes, e aqui, se pudéssemos falar, com certeza, muitos de nós falaríamos aqui dos invernos que estão passando, os problemas que chegaram, as dificuldades que estão presentes, as realidades contrárias, os ventos que sopraram forte, e de repente você diz, Senhor, eu não entendo, por quê? Até quando, Senhor, eu te sirvo, eu te busco, eu caminho contigo, eu sou tua serva, eu sou teu servo, eu caminho contigo, mas o que acontece, eu não entendo. De repente parece que o mundo desaba sobre as nossas cabeças, e o inverno toma conta da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração. Mas eu tenho uma novidade para você. Eu tenho uma boa notícia para você, à luz do que Salomão diz lá em Cântico dos Cânticos. Ele diz assim, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Eu tenho uma boa notícia para você.
O inverno, por mais rigoroso, por mais causticante que seja, o problema mais duro, mais apertado, mais difícil que você enfrente hoje, ele é uma estação que vai chegar ao seu final. Porque ele é apenas uma realidade de um tempo que chegou, mas que não chegou para ficar. Ele passa na sua vida para te trazer uma experiência e para te dar um aprendizado, porque até a dor, e no meio da dor, aprendemos lições e tiramos experiências para o fortalecimento da nossa fé e para o enriquecer da nossa comunhão com o nosso Deus. Creia, o inverno vai passar. Essa dor vai passar. Essa dor vai passar. Essa aflição vai passar. E se ela não passar hoje, se ela não passar nessa noite, ela vai passar. Porque a promessa de Deus é que vem renovação sobre a sua vida. O texto diz isso. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam seu aroma. Os pássaros vão voltar a cantar. Você vai voltar a cantar. Você vai voltar a celebrar. Você vai voltar a festejar. Você vai voltar a cantar. Esse inverno vai chegar ao seu final. Não sou eu que estou te dizendo. É o próprio Deus que está te dizendo. Aguente firme. Não desista. Não abra mão. Não renuncie. Aprenda a ler a vida e o tempo. Esse inverno vai chegar ao seu final. E se não chegar hoje, ele vai passar amanhã. Porque virá a renovação de Deus sobre a sua vida. Engana-se, engana-se. Quem olha para a sua vida hoje e pensa que você vai morrer nessa prova. Talvez alguns possam olhar para você e dizer: tenho pena. Está se enganando. Engana-se. Engana-se. Nas horas de dor, de aperto, de não entender. Eu tenho caminhado com as crianças aqui da igreja, na IBF. E nós temos falado para as crianças sobre Jesus, o verdadeiro herói. E para facilitar o entendimento das crianças, eu tenho falado sobre problemas. Porque para falar de herói, eu preciso falar de problemas. E eu tenho dito às crianças: sabe o que é um problema? E eles estão respondendo para mim assim: é uma pergunta que eu não tenho resposta. Verdade, é um problema. Quantas perguntas você não tem a resposta? Quantas perguntas foram levantadas e você não tem a resposta? Você não tem a resposta hoje. Mas aquele que é o Senhor das estações, que é o Senhor do tempo, que é o Senhor da vida, te diz hoje: vem renovação sobre a sua vida. E o tempo de cantar vai chegar. O tempo de saltar de alegria vai chegar. O tempo de rir vai chegar. O tempo de celebrar vai chegar. Em nome de Jesus. Nesses momentos de aperto da alma, de dissabores, de ventos contrários, o que eu e você precisamos fazer? Como aqueles que, às margens dos rios da Babilônia, penduravam as harpas, sentavam e choravam? Não. Ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pelo romper da manhã. Tem solução. Tem saída. Tem jeito sim. Tem vitória sim. Tem bênção sim. Tem ação de Deus sim. Esse tempo vai passar. E vitória de Deus virá sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua vida, sobre os seus negócios. Virá a vitória de Deus. Esse inverno vai passar, em nome de Jesus, creia nisso. E sabe por quê? Porque em Eclesiastes, lá no capítulo que lemos, olha que texto belíssimo.
Quando a gente aprende a ler a vida na perspectiva de Deus, a gente lembra de Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, e começa a entender: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo inclui tudo. Então, o que eu passo hoje, na minha ótica e na minha perspectiva, pode ser algo negativo e algo ruim, mas não é. Na ótica de Deus, nunca foi. Porque Deus não tem prazer de afligir, de perturbar, de apertar quem quer que seja. Tudo o que Deus faz é bom. E ainda que tentem fazer o mal, José nos ensina, quando conversa com seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então não tem o mal, tem o bem. Porque tudo que Deus fez é formoso no seu devido tempo. Inclusive o inverno que você está passando, a dor que você está passando, o sofrimento que você está passando. Não é um mal em si, mas é uma lição e um aprendizado que Deus está te permitindo e permite a mim também. Salomão ensina muito, irmãs, a respeito, irmãos, da vida e do tempo. Esse texto é um texto que nos leva a meditar sempre sobre a vida e o tempo na perspectiva de Deus. É importante, irmãs e irmãos, e é preciso, é urgente que nós aprendamos a viver com discernimento. Tem gente que passa pela vida e não consegue discernir um palmo sequer. É importante aprender a viver com sabedoria e com entendimento. Esses textos nos falam disso. Mas sabe qual é a grande dificuldade minha, a grande dificuldade sua e a grande dificuldade nossa? Salomão me ensina a terceira verdade. Salomão ensina também: temos que aprender a viver a experiência certa no tempo certo. Entende isso? Temos que aprender a viver a experiência certa no tempo certo. Samuel vai à casa de Jessé para ungir o rei. Passam-se os filhos. E Jessé então ouve de Samuel: acabaram-se os seus filhos? E aí a resposta é: não. Há um que está no campo. É belíssima para mim a resposta de Samuel: eu não me assentarei à mesa até que ele venha. O que Samuel me ensina com isso? Que muitas vezes nós nos atrapalhamos, porque nós nos assentamos à mesa sem que o melhor de Deus seja buscado por mim e por você. Precisamos aprender a viver a experiência no tempo certo. É impressionante como é possível, e eu me surpreendo com isso muitas vezes. Eu coloquei algumas metas para esse ano. E graças a Deus estou conseguindo cumprir. Uma delas é que eu falei no início do ano que eu queria fazer academia porque eu precisava resolver um problema de coração, porque eu comecei a tomar um medicamento para combater uma arritmia, e essa arritmia, ou melhor, o medicamento começou a me dar um problema de tireoide, e aí um estava dando conflito com o outro, e o médico falou: olha, então você vai ter que fazer academia. Eu nunca tinha entrado numa academia. Entrei. E aí eu comecei a perceber que eu estava num grande descompasso com aqueles outros que ali estavam. Mas enfim, estou lá, camelando e tentando. Aí eu também falei assim: Deus, eu nunca pesquei. Eu não sei qual é o sabor, eu não sei qual é a alegria, eu não sei qual é a experiência de jogar um anzol, uma vara, sei lá o que for dentro da água e puxar um peixe. Aí sexta-feira me deram um presente fabuloso. A experiência de jogar um anzol, de puxar um peixe.
Eu não sei como é que chama aquele negócio, mas eu coloquei o dedo assim do lado do bicho e erguei assim como um troféu de vitória de uma coisa que eu nunca tinha feito. Foi fantástico para mim aquilo. Parece alguma coisa para você tão besta, mas para mim fez um grande significado. E eu tenho vontade de aprender a dançar, porque eu sou muito duro. Eu brinco com as crianças, eu me divirto com elas, mas eu percebo que ainda sou um pouco duro com relação à questão de dançar. Eu tenho vontade. Salomão me ensina nesse texto que é muito possível e é muito fácil a gente viver desajustado. Andar fora da ordem, andar fora do tempo, andar fora da hora. Quando eu era mais novo, Deus me deu a oportunidade de brincar com a bateria. Eu nunca toquei como o Careca toca ou como o Tiago toca, mas eu aprendi a brincar. Então, na minha juventude, eu tocava a bateria, não. Acho que eu brincava com a bateria, porque quando eu vejo o Careca tocando, Jesus, eu nem quero me aproximar, porque eu vou passar vergonha. E é interessante que essa semana passada, o Careca falava do meu Micael, meu caçula, ele dizia, pastor, invista nesse menino, porque eu fiz um teste com ele e ele fez o que muitos não conseguem fazer. Falei, bacana, vamos investir. Mas como é fácil, irmãs e irmãos, nós muitas vezes andarmos fora do tempo. É verdade, é fácil. Andarmos fora do tempo com o cônjuge. Talvez você possa lembrar aí de uma experiência que você, poxa vida, não estou em sintonia. Estou fora do tempo com a minha esposa. Estou fora do tempo com o meu esposo. Estou fora de tempo, de sincronia, de sintonia com os meus filhos. Eu estou em quebra de sintonia com Deus. Eu estou em quebra de sintonia com tudo. Constantemente as pessoas se lamentam, sabe por quê? Eu tenho ouvido tanto lamento, e às vezes eu também faço isso. Se eu soubesse, e essa semana em especial eu fiquei muito pensando nisso, se eu soubesse que os filhos cresciam tão rapidamente, teria aproveitado mais tempo com eles. Enquanto ainda estavam no meu controle. Porque tudo passa rapidamente. E como passa mesmo. E às vezes nós começamos a lamentar, irmãs e irmãos, por aquilo que não volta mais. Cuidado. Porque é muito fácil nós vivemos experiências fora do tempo, não de maneira certa e não de maneira correta. Muitas vezes, não poucas vezes, o ser humano lamenta por algo que não volta mais. Sabe por quê, irmãs? Eu conversava com alguém essa semana, e essa pessoa me contava algumas coisas, e aí eu cheguei à seguinte conclusão. Muitas pessoas amam na hora errada. Amam na hora errada. Se assentam à mesa apressadamente para comer o banquete, que acham que é o banquete que Deus preparou. Muitas pessoas amam na hora errada e por isso se separam na hora em que não queriam se separar, porque amaram na hora errada. Amaram no tempo errado. Amaram na hora errada. Se entregaram na hora errada. Não tiveram calma, critério, cautela, cuidado, atenção, destreza, habilidade. Leram a vida e o tempo na perspectiva humana e não na perspectiva de Deus. Aí amaram na hora errada. E aí se separam na hora em que não queriam se separar. É triste isso. Tem mais. Eu tenho aprendido na experiência da vida, comigo e com os outros, de pessoas que não aprendem a sorrir na hora certa. Já viu gente que ri na hora errada? Tem gente que não aprendeu a rir na hora certa. E por isso, sabe o que acontece? Choram na hora errada. Não aprenderam a rir na hora certa e choram na hora errada. Não discernem a hora de abraçar. Tem muita gente que não sabe discernir a hora de abraçar. E aí se afastam quando não querem. Irmãs e irmãos, a vida na perspectiva e o tempo na perspectiva de Deus é algo muito diferente do que muitas vezes experimentamos. A maioria das pessoas não tem discernimento algum para viver, apenas passam pela vida.
Não sabem quando edificar ou quando parar de edificar. Não sabem abraçar ou quando se afastar de abraçar. Às vezes antecipam, outras vezes atrasam. Irmãs e irmãos, precisamos aprender a viver cada momento no seu devido tempo. Irmãs e irmãos, a vida é uma dádiva. A vida é um presente. A vida é uma oportunidade que não pode ser vivida de maneira displicente. Precisamos aprender a fazer algo de bom com a vida que Deus nos deu. A aproveitá-la ao máximo, na ótica e na perspectiva de Deus. Então corramos, porque o tempo não para. Corramos, porque a vida é breve e passageira. Eu recebi uma mensagem há um tempo atrás, e essa mensagem voltou essa semana nas redes sociais, e eu quero falar dela dizendo assim: quando um pássaro está vivo, ele come as formigas. Mas quando o pássaro morre, são as formigas que se alimentam do pássaro que morreu. Tempo e circunstâncias podem mudar e mudam a qualquer minuto. Por isso, não desvalorize nada em sua volta. Você pode ter poder hoje, força hoje, vigor hoje, mas lembre-se, o tempo é muito mais poderoso que qualquer um de nós. Saiba que uma árvore faz 1 milhão de fósforos, mas basta um fósforo para queimar milhões de árvores. Portanto, faça o bem. Aproveite a vida. O tempo é como um rio que um dia pode secar. A vida é como um relógio que um dia pode parar. A vida é como uma flor que um dia pode murchar. Mas se vivemos a vida e o tempo na perspectiva de Deus, a vida continua e é vivida de uma maneira abençoada. O tempo é como um rio. Você nunca poderá tocar na mesma água 2 vezes. Porque a água que já passou, nunca passará novamente. Aproveite cada minuto de sua vida e lembre-se, nunca busque boas aparências, porque elas mudam com o tempo. Não procure pessoas perfeitas, porque elas não existem. Mas busque, acima de tudo, alguém que saiba o seu verdadeiro valor. E a mensagem terminava dizendo assim: tenham 4 amores na vida: Deus, a vida, a família e os amigos. Deus, como nós temos divulgado aqui na igreja, não esqueça do principal. Deus, porque é o dono da vida, é o dono do tempo, é quem entende o tempo, é quem entende as estações, é quem entende a vida, é quem tem a dinâmica da vida. Então Deus em primeiro lugar. A vida porque é curta, é passageira. A família porque é única. E os amigos porque são raros e especiais. Finalizo dizendo o seguinte para você: essa luta, minha irmã e meu irmão, esse problema, essa dificuldade, essa circunstância, esse momento, esse tempo, não é para te destruir, nunca foi, mas sim para te provar e te deixar preparada e preparado para uma segunda luta, para uma próxima prova, para uma próxima ginástica da vida, porque viver na perspectiva de Deus é ser não um velocista, mas um maratonista, e isso faz toda a diferença. Muitas vezes queremos ser velocistas, apressados. Deus nos treina para grandes maratonas. A vida tem que ser encarada como uma grande maratona. E o nosso técnico é o próprio Deus. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada
sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Olha que beleza. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os da corça, e me fará andar nas alturas. O profeta Isaías profetizou algo belíssimo. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. E o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também ressurgirá de alegria e exaltará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e do Sarom. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebetarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. Isaías 35, versículos 6 e 7, e o outro texto é Abacuque 3, 17 a 19. Termino com uma curiosidade. Jesus foi levado para ser tentado no deserto. E sabe que estação era aquela? O inverno em Israel. Ele foi levado para ser tentado no deserto e era inverno. E aquele inverno passou. Mas por que Jesus venceu no inverno do deserto? Ele não venceu na perspectiva e nem na força do braço do homem. Para cada tentação, ele respondeu conforme a palavra de Deus. Quando eu e você trazemos a palavra para a experiência da vida, a vida é vivida na perspectiva de Deus. Cristo venceu a morte, venceu a cruz, tornou-se Senhor de todos nós, Senhor do tempo e Senhor da vida. Aprendamos com o Deus da vida e com o Deus do tempo a vivermos, de fato, uma vida diferente do que temos experimentado. Tem uma canção, pastor Leonardo? Vamos colocar em pé. Pastor Leonardo chegou. Já estamos finalizando o culto de hoje. Como ouvimos na palavra do Senhor, que ainda que a figueira não floresça, que ainda que as coisas não aconteçam, nós vamos permanecer confiados no Senhor. Amém, amados? Que essa palavra fique no nosso coração. Nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és minha porção. Mesmo
eu quero orar, finalizando o culto da noite de hoje, lembrando dessas palavras tão fortes do sábio Salomão. E ele me ensina que eu preciso fazer a leitura correta da vida e do tempo, na perspectiva de Deus, entendendo que a vida ela é dinâmica, ela não é uniforme, ela não é igual, ela é diversa. Eu preciso entender também que as dores, as lutas não roubam a beleza, porque tudo que Deus fez e faz é formoso. E eu preciso aprender mais a viver as experiências do tempo certo e na hora certa. Se você entrou hoje com essa pergunta: Senhor, eu não sei porquê, até quando eu tenho que passar por essa situação? Não sei qual é a luta que você tem enfrentado, não sei qual é o problema que bateu e entrou na tua casa, não sei qual é o tempo que você está vivendo hoje. Se você quer vir aqui à frente, eu gostaria de orar por você. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu gostaria de orar pela sua luta, pelo seu tempo, pelo seu momento, pela situação que você está experimentando, e rogar a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor, a alegria do Senhor, a força do Senhor. Pai, a tua igreja está presente na tua presença, o teu povo está aqui na tua casa de oração, o teu povo te ama, o teu povo te busca, o teu povo te adora, o teu povo abre a boca em louvor e adoração, o teu povo te busca em culto, em adoração, em celebração. Mas o povo do Senhor, o teu povo também vive lutas, enfrenta dificuldades, passa por experiências. E aqui estão algumas irmãs, alguns irmãos que esperam em ti, que querem do Senhor, que esperam pela tua intervenção, que almejam do teu braço forte, que querem experimentar da mão do Senhor. Entra, Pai, com a tua provisão. Tu és o Deus do sobrenatural. Tu és o Deus que visita com graça, com verdade, com poder, com cura, com libertação, com bênçãos sobre bênçãos. Visita a cada irmã e a cada irmão e traz a resposta para a pergunta que chegou dizendo que veio para ficar, para o problema que disse que veio para ficar. Mas em nome de Jesus, tu tens as respostas, tu tens a solução, tu tens a resposta para cada uma das minhas irmãs e dos meus irmãos. Restaura a alegria, restaura a força, restaura o ânimo, restaura a certeza de que o Senhor está com eles e com elas, que o Senhor não desamparou e nunca desamparará uma filha e um filho. E no tempo do Senhor, conforme a tua vontade, o inverno vai passar, a primavera vai chegar, a renovação vai chegar, a esperança vai chegar, a bênção vai chegar, a vitória vai chegar. Iremos celebrar e cantar o teu nome. Oh Jesus amado, olha por essas irmãs e por esses irmãos e por todos nós que precisamos aprender a viver a vida na perspectiva de Deus. Que vivamos a palavra na vida, entendendo que o tempo e a vida estão nas tuas mãos e o Senhor conduz conforme te apraz. E agora, irmãs e irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós, corpo vivo de Cristo e família de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Vamos nos cumprimentar. Tenhamos todos uma semana abençoada em nome de Jesus. Vida em paz em nome de Jesus.